Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Segundo vídeo da série Aprendendo Xadrez do Zero e vamos falar agora sobre notação. Legal. Então aqui a gente tem as colunas A, B, C, D, E, F, G e H. E temos as fileiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Legal? E como é que funciona a anotação? A anotação, ela descreve exatamente o que acontece durante a partida. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de dois reis. O rei das brancas e o rei das pretas. Digamos que eu quero escrever que o rei das brancas fez este movimento. Legal? Como é que eu escrevo isso? Primeiro eu coloco a letra inicial da peça, no caso o rei, que é o R, em maiúsculo. A letra referente à peça sempre em maiúsculo. A posição para onde o rei foi. Por exemplo, C3. Certo? Então, este movimento do rei das brancas, eu vou colocar R maiúsculo, C referente à coluna e 3 referente à fileira. O encontro das duas é onde o rei foi. Por exemplo, se o rei das negras fizer este movimento, como é que eu vou descrever? R maiúsculo e 6. Cada peça tem a letra referente ao seu nome. Vamos lá? Rei, dama, torre, bispo, cavalo e peão. Não. O peão é a única peça que a gente não coloca a letra inicial, tá? Então o peão, ele não aparece a letra inicial em maiúsculo. O que a gente faz é simplesmente escrever a casa de destino dele. Por exemplo, se o peão fizer este movimento, a gente simplesmente coloca G minúsculo 5, G5. Legal? Simples, né? Vou limpar aqui o tabuleiro. Ah, Felipe, mas e se eu tiver duas peças que possam se mover para a mesma casa? Como é que eu faço a anotação? Vamos lá? Por exemplo, digamos que eu tenho uma torre aqui e tenho uma torre aqui. Legal? Então, a torre da coluna B e a torre da coluna D, as duas podem vir para a casa de D2. Como é que eu vou fazer então para descrever qual das duas torres foi parar em D2? Porque se eu pôr T maiúsculo D2, pode ser qualquer uma das duas, né? Aí, depois do T maiúsculo da torre, a gente põe em minúsculo qual é a coluna onde se encontra a peça que foi movimentada. Por exemplo, se a peça que eu quero levar é esta torre, eu vou escrever T maiúsculo, descrever qual é a coluna da peça que eu vou movimentar, no caso D minúsculo, e a casa de destino, D2. Isso significa que esta torre da coluna D que foi movimentado para D2. Legal? O mesmo vale para qualquer outra peça, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho este cavalo e que eu tenho este cavalo. Os dois podem vir para a casa de E3, certo? E3. Como é que eu vou descrever? C maiúsculo. Digamos que o cavalo que eu quero movimentar seja este. Eu vou colocar C maiúsculo, C minúsculo, que é a coluna onde está o cavalo. Vou descrever a casa de destino, E3. Legal? Legal, Felipe. Entendi como eu faço para descrever os movimentos. E quando acontece uma captura? Vamos lá que eu vou mostrar.
Digamos que eu tenho uma torre aqui e tenho um peão aqui das negras. Ao fazer este movimento, esta jogada, a torre capturando o peão, como eu vou descrever? Eu vou descrever da seguinte forma: T maiúsculo, aí a gente coloca um X, que significa que a peça movimentada está capturando alguém, e a casa de destino onde acontece a captura. No caso, coluna D, fileira 7. Então, T maiúsculo, X, captura, D7. Legal? Legal, Felipe. E como é que eu simbolizo que um peão foi promovido? Vem cá que eu vou mostrar. Digamos que esse peão está na 7ª e ele faz um movimento para promoção de dama. Então, você vai descrever como D8 igual D maiúsculo, que é dama. Se fosse um cavalo, igual C maiúsculo, cavalo, e assim por diante. Legal? Como simbolizar os cheques? Ou seja, toda vez que você movimenta uma peça atacando o rei do seu oponente, você dá um cheque. Vamos colocar um exemplo aqui. Rei das brancas e a torre das negras. Digamos que ela faça um movimento até aqui e, subsequentemente, está atacando o rei das brancas, porque ela pode se movimentar e tomar o rei das brancas. Como é que a gente descreve? A gente coloca T maiúsculo, D7 e coloca o símbolozinho no final de mais. Isso simboliza que a gente está dando um cheque no rei adversário. Legal? Quando é checkmate, que você ganha o jogo, a gente coloca um hashtag, tá bom? Agora vamos falar dos cheques. Como já dito, toda vez que você movimenta uma peça que possa atacar o rei adversário, é um cheque. Mais uma vez um exemplo. Vamos pegar essa dama. Ela se movimentou até a casa de C7 e está dando um cheque no rei adversário. Ou seja, ela pode se movimentar e capturar o rei. Nesse momento, você tem que defender o seu rei. Existem 3 possibilidades básicas, tá? Uma delas é movimentar o seu rei para que ele saia do cheque e não esteja mais em perigo. Outra possibilidade é bloquear o cheque, ou seja, obstruir a outra peça para que ela não possa mais atacar a sua. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um cavalo aqui e eu movimento o cavalo. Pronto, o cavalo está obstruindo o ataque da dama, uma vez que ela não pode passar por cima do cavalo e atacar o rei. Outra possibilidade, por exemplo, é tomar a peça que está atacando o rei, ou seja, capturá-la. O que é o checkmate? O checkmate é quando você ataca o rei adversário e não existe possibilidade nenhuma dele escapar mais, ou seja, é fim de jogo. Vamos dar um exemplo aqui. O jogador de negras faz o lance dama D5, atacando o rei adversário. Ele é obrigado a fugir do cheque. Então ele movimenta o rei para F4. A perseguição ao rei das brancas continua até esse ponto. Chegando aqui, é a vez das negras. E aí o jogador de negras faz o lance dama G2. Ou seja, checkmate. Por quê? O rei das brancas não pode capturar a dama das negras, porque ela está sendo defendida pelo rei das negras. E não existe possibilidade alguma de fugir. Qualquer uma das casas onde o rei das negras... rei não pode ficar de frente para rei, tá, gente? Isso aqui não pode acontecer. Qualquer casa que o rei das brancas tentar fugir, ele será ainda capturado pela dama das negras. Então, fim de jogo.
Os empates. Como ocorrem os empates? Os empates, eles podem ocorrer por falta de material. Quando a gente fala material, é falta de peça, tá? Por exemplo, rei contra rei. Não existem outras peças para ajudar a dar checkmate no rei. Como já dito antes, não existe a possibilidade de um rei ficar de frente para o outro, tá? Isso não existe, não acontece, não pode. Então, se sobrar rei contra rei, é empate, porque um rei não pode dar cheque no outro. Outra forma de empate, repetição de lances. Ou seja, se você repetir 3 vezes o mesmo lance, é empate. Por exemplo, torre C2 cheque, rei E1. Torre C1 cheque, rei E2. Torre C2 cheque, rei E1. Se essa sequência de lance for repetida 3 vezes, a partida também termina empatada. Outra forma de empate, o afogamento. O que é o afogamento? Se chegar a vez do seu oponente jogar e ele não tiver nenhum lance possível de ser jogado, o jogo empata. Vamos pegar um exemplo aqui. Nessa posição, o rei não pode se movimentar, porque essa casa não está disponível, uma vez que a torre ataca esta casa e esta casa. Então, você não pode expor o seu rei, isso não pode, é contra as regras. A única jogada possível para as brancas é o lance com o peão, C5. Mas, digamos que está na vez das negras, e as negras fazem um lance C5. Sendo a vez das brancas e não tendo nenhum lance possível para ser jogado, acontece o afogamento. O rei não pode se expor ao perigo, ele não pode entrar numa casa atacada por outra peça, então o rei não pode ser movimentado, e o peão das brancas está bloqueado pelo peão das negras. Sendo a vez das brancas e não existe nenhum lance possível, é empate por afogamento. En passant, que regra é essa? Lembra que eu disse que num primeiro movimento de peão você pode andar até 2 casas? Então, observe aqui que o peão das brancas ainda não foi movimentado. Se ele for movimentado, ele anda 2 casas, ele não está numa área de ataque do peão das negras, ou seja, ele fugiu do ataque. Então, a regra en passant foi criada para que exista a possibilidade de você atacar um peão caso ele tenha sido movimentado 2 casas no primeiro lance. Como é que funciona isso? Funciona como se ele tivesse sido movimentado uma única vez, tá? E a regra en passant, ela só pode ser utilizada logo após o movimento do peão. Ou seja, se o peão andar 2 casas, for a vez das negras, ela fizer outro movimento, agora não dá mais para usar a regra en passant, tá? A regra en passant tem que ser utilizada logo após o movimento do peão. Então, voltando para a regra, o peão das brancas andou 2 casas, mas você considera como se ele na verdade tivesse andado uma só. Ou seja, você considera não que ele esteja aqui, mas aqui. Então, o peão das negras faz o movimento capturando o peão. Poxa, Felipe, mas o peão não estava aqui, o peão estava aqui. Sim, o peão estava aqui. Mas você vai considerar como se ele tivesse andado uma casa só. Então, quando o peão das negras fizer este movimento, o peão das brancas é tomado. É uma regra especial, tá? Memoriza, ela é muito importante nos jogos, tá bom? O roque. O roque é outra regra especial também, tá? O roque funciona da seguinte forma. Para você fazê-lo, o rei e a torre que vai ser utilizado para fazer o roque não podem ter sido movidos. E você pode fazer o roque curto e o roque longo, tá bom? Para que isso seja feito, você não pode ter nenhuma peça obstruindo o caminho tanto do rei quanto da torre. Não pode ter nenhuma peça atacando ou ameaçando uma casa aonde o rei vai passar. Por exemplo, roque curto. Você movimenta o rei 2 casas para o lado da torre onde você quer fazer o roque
e coloca a torre no lado oposto do rei. Legal? O mesmo vale para o roque longo. Você vai movimentar o rei 2 casas para o lado que você quer fazer o roque e colocar a torre do lado oposto do rei. Tá bom? Como eu disse, você não pode fazer o roque se tiver uma peça ameaçando a casa onde o rei vai ficar ou aonde ele estiver passando. Por exemplo, se você tivesse um bispo das negras aqui, seria impossível fazer o roque para este lado, pois o bispo está atacando a casa de D1, aonde o rei passaria. Seria possível fazer um roque curto. Ah, Felipe, mas e se a torre estiver sendo atacada? Pode fazer o roque? Torre sim, não tem problema nenhum, tá? Digamos, por exemplo, que a gente tem um bispo aqui. Aqui você pode fazer o roque, porque quem está sendo atacado é a torre, não o rei. Então pode fazer o roque. Então você vai contar 2 casas para o lado da torre e passar a torre para o lado oposto do rei. Tá bom? Então essa regra vale para quando é o rei, não a torre. Mas esse aqui é o básico da segunda aula, que são as regras básicas do jogo, tá bom? Estuda, memoriza, que isso é muito importante. Isso é o básico para quem está aprendendo do zero. Legal? Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.